Buenas! Está no ar mais uma edição do Mini Arco para vocês. Você que está ouvindo, nos consumindo nesse dia 22 de julho, é dia de Grenal, o terceiro Grenal do ano de 2020. O jogo que marcará a retomada do futebol aqui no Rio Grande do Sul, depois da parada por conta do vírus que assolou o mundo. E nós falamos várias e várias vezes sobre esta pandemia que nós estamos vivendo, e hoje, para você que está ouvindo no dia 22 de julho, teremos a volta no Centenário em Caxias do Sul com o Clássico Grenal. É a quarta rodada do Campeonato Gaúcho, segundo turno. O primeiro turno foi conquistado pelo Caxias e agora voltará com tudo o futebol gaúcho, assim como o futebol brasileiro também está voltando aos poucos com os seus respectivos regionais. Tem Corinthians e Palmeiras em São Paulo. O Campeonato Carioca já foi decidido com o Flamengo levando a taça para cima do Fluminense, e logo em seguida do jogo, Jorge Jesus embarcou para Portugal. Um dos nossos assuntos de hoje aqui no Mini Arco, que com certeza, obviamente, irá girar em torno também do Clássico Grenal. Falaremos muito, sempre daquele jeito descontraído, daquele jeito bem-humorado, que nós, modéstia à parte, sabemos fazer. E aqui, pela Rádio Web Educadora, nós estamos falando em nome da ETEC Padre Landel de Moura, o curso técnico Padre Landel de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907 4612, matrículas abertas, aulas EAD como tem que ser. Tudo bem contigo, Antônio? Seja bem-vindo. E aí, gurizada, tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, tô animado aí pra gente falar sobre algumas coisas, agora sobre a volta do Gauchão, e te confesso que eu tô muito animado pra falar da saída do Jesus. Eu acho que de todos os mini arcos que a gente já fez, nunca fiquei tão animado pra falar sobre futebol como agora com a saída do Jorge Jesus pro Benfica. Tá animado então o Toninho com a saída do Jorge Jesus? Acredito que ele esteja animado, talvez por um possível emparelhamento. Alô? Travou pro André. Tá me ouvindo, André? Agora tô te ouvindo, Léo. Aê, tudo bem, Andrezinho? Seja bem-vindo. Tudo certo, Léo. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, cara. Nós tínhamos que fazer forcinha para conseguir pauta nova. Hoje não vai precisar, né? Muitos assuntos. O Inter tá contratando o atacante da seleção de base brasileira. O Grêmio tá vendendo o jogador da seleção de base para o Manchester City. O Dudu também, um dos principais jogadores do Brasil nos últimos 5 anos, está indo para o Catar. E os jogadores estão tentando rescisão com o Santos. Pois é, haja negociação, até que enfim, até a gente está conseguindo falar mais abertamente sobre futebol, sobre parte tática, sobre negociação de jogadores. O Andrezinho estava tendo que quebrar a cabeça para pegar os assuntos para que a gente comentasse aqui no Mini Arco, mas hoje certamente vai deslanchar, vai transcorrer tranquilamente e naturalmente o nosso programa aqui do Mini Arco. E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar falando sobre o Grenal. É o Grenal que será disputado no Estádio Centenário às 9h30 da noite desta quarta-feira, 22 de julho. Jogo este que nós faremos um pré-jogo no nosso Instagram, o @Rádio Web Educadora. Certamente o pré-jogo está confirmado para este grandíssimo jogo, para esse Grenal. E é até, de certa forma, curioso nós estarmos voltando com o futebol depois de 4 meses parado e já ser logo de cara um Grenal. O penúltimo jogo que ambas equipes disputaram também foi o Grenal da Libertadores, este que nós estivemos em loco na arena, transmitindo aquele jogo 0-0, segunda rodada da fase de grupos da Liberta, onde teve a pancadaria, a confusão, 4 jogadores expulsos de cada lado. E agora eles vão se reencontrar pelo Gauchão. Mas qual é a expectativa para essa partida, Antônio? Na tua opinião, tem um favorito para o jogo de amanhã? Aquela pergunta clássica, para o jogo dessa quarta, na verdade? E a resposta vai ser clássica também. Acho que Grenal não tem favorito. Se pode ter em algum momento, por um time estar passando por uma fase melhor, outro uma fase pior, eu acho que nesse momento, nunca, talvez a gente tenha visto Grêmio e Inter tão equiparados, isso falando antes da pandemia, né, antes da parada, e acho que agora, também influenciado por essa longa parada, com os treinamentos limitados, podendo fazer coletivo há pouco tempo,
eu tenho uma curiosidade de ver o futebol que vai ser apresentado. Eu não espero um primor técnico, né, de maneira alguma, mas acho que essa tensão, esse clima anímico de Grenal vai estar presente, até porque eu acho que por conta do último Grenal da Libertadores, que tu bem falasse agora, ficou um clima um pouco mais ríspido, né, um pouco mais tenso entre as duas equipes. Não que antes fosse uma maravilha, mas que agora ficou mais acalorado, ficou. Então eu tô muito curioso, mas para mim não tem favorito. É jogão, talvez um 0-0, não acho que vai ter muitos gols, não. Eu tô ansioso por esse Grenal, eu confesso. Eu tô vivendo a expectativa do pré-Grenal, porque eu vou usar a mesma palavra, o mesmo termo que o Antônio usou, eu tô curioso para ver como é que eles vão se portar dentro de campo, no sentido anímico, realmente. Porque o encontro entre eles, há alguns meses atrás, foi de um clima muito bélico. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser. É claro, a parte física vai estar mais defasada do que o normal, mas vai ser interessante ver isso aí, André. Pra ti tem favorito ou não? Não, não tem favorito, e vocês falaram do nível anímico, eu também tenho muita curiosidade para ver o nível anímico e o nível técnico que as duas equipes vão se portar. Eu não faço a mínima ideia de como vou voltar depois de 4 meses de parada de futebol. Antes, lá em março, o Inter estava ligeiramente acima do Grêmio, mas pouquíssima coisa. Tanto que fez um Grenal muito parelho e eu não consigo dizer no Grenal da Arena da Libertadores quem foi melhor. Os dois times tiveram muitas chances de gol. E eu quero ver também como é que vão se portar, se o Moisés vai jogar, se o PP vai jogar. O Moisés. Paulo É Vieira vai verdade. entrar. Pra mim, o Inter foi melhor, hein? No último Grenal, o Inter foi melhor pra mim. Pra mim também. Mas se foi pouquíssima coisa de diferença. Até a chance mais clara do jogo não foi do Inter, até teve uma ótima chance com o Bosquilha, foi com o Luciano. A do Luciano ele tava frontalmente ao gol, né? A do Bosquilha ele tava mais na diagonal, mas eu coloco quase pau a pau essas duas oportunidades. A diferença é que o Luciano perdeu mais. E foi um artifício que ele tentou encontrar ali no momento, botar pro cobertura por cima do Lomba. Mas foi um pouco mais displicente do que a tentativa do Bosquilha. O Bosquilha ele foi mais objetivo e o Luciano acabou jogando a bola diretamente para fora, o Bosquilha na trave. Mas eu acho assim que o Inter foi um pouco melhor. Claro que o André falou bem, foi um jogo bem parelho, se foi melhor foi pouca coisa, mas o Grêmio, pelo estilo de jogo dele, ele sempre teve uma capacidade de dominância em relação aos seus adversários muito grande. O Grêmio não teve isso contra o Flamengo, por exemplo. Mas se a gente for buscar aí, talvez, salvo o Atlético Paranaense, que também fez frente, tem um futebol de toque de bola, mas no mais, o Grêmio sempre dominou os seus adversários, até mesmo o Inter nos últimos anos. E o que a gente viu foi o Inter num Grenal de Libertadores dentro da arena, com aquele clima extremamente hostil, tomando as ações e até ficando mais tempo com a bola. Então, por isso o Inter foi melhor para mim. O Inter ele foi o time brasileiro mais prejudicado com essa parada aí da pandemia, porque o Inter era o time que estava numa crescente mais, que dava para observar mais, em comparação com o ano passado, o ano retrasado, uma mudança de estilo de jogo completa, e o Inter estava conseguindo mostrar esse futebol já com o Kudê. Começou um pouco travado na Libertadores, na pré-Libertadores, que a gente já debateu bastante aqui, que era bem normal que isso acontecesse, porque o Eduardo Kudê ele tinha a obrigação de fazer o Inter avançar, então ele foi bastante pragmático, e depois ele conseguiu soltar mais as amarras da equipe. Por exemplo, tirando o Lindoso, o Musto, Edenilson e Patrick do time, que eram 4 volantes, e acaba que agora ele conseguiu soltar mais o time e o Inter estava jogando um melhor futebol. Então, na minha visão, até o Inter foi a equipe mais prejudicada por conta dessa parada. E o Inter agora, tu pode ver como estava jogando nos últimos jogos, no meio campo com Musto, Marcos Guilherme, Bosquilha, Edenilson. Eu só vejo o Musto com características de volante. O Edenilson às vezes volta, o Marcos Guilherme e o Bosquilha também, mas ele é muito mais um meio atacante do que um volante. Eu vejo assim, pelo menos. Eu vejo um meio campo de área a área no Edenilson, ele é um condutor de bola, ele carrega bastante a bola, é um jogador rápido, veloz, tem chegada, é um elemento surpresa também, pisa bastante dentro da área, ainda mais agora com o Kudê no comando. O Inter, ele é balizado muitas vezes pelo Edenilson também. Se o Edenilson tá num dia bom, numa noite boa, o Inter tende a também estar mais fluindo.
Se o Edenilson tá numa bad, o Inter também acaba dando uma caída. Não que isso aconteça todas as vezes, mas eu vejo o Edenilson como um fiel da balança nessa equipe do Inter, e principalmente agora com essa formatação que o Kudê fez no esquema tático, que nós iremos montar já, hein? As equipes do Inter e do Grêmio, qual é a nossa opinião? Quais deveriam ser as equipes titulares para o jogo desta quarta-feira, 22 de julho, no Centenário, às 9h30? É que assim, Léo, eu acho que o Edenilson, ele é o mesmo termômetro, e é claro que com características completamente diferentes, que o Maicon é no Grêmio. Quando o Maicon tá bem, o Grêmio joga, porque o Maicon é o cara que propõe o jogo. Né? Ele que organiza a saída de bola, dá uma dinâmica. Até tô curioso para ver como é que vai estar o Maicon, porque eu acho que uma das coisas que vai acontecer agora nesse Grenal, eles podem não estar no auge fisicamente, com pouco ritmo de jogo, mas a vontade, a saudade de jogar bola. Se a gente que está aqui comentando sente falta de jogar bola, imagina eles que vivem isso 24 horas por dia. Talvez compense, mas o Edenilson no esquema do Kudê é esse termômetro, né? Porque ele é um cara muito dinâmico, é o box to box, é isso que Amado, box to box, é o novo podcast aí que a gente vai montar. Então, ele é um cara muito completo, ainda mais nesse esquema, né? Ele é polivalente, exerce diversas funções, então ele acaba por ser esse termômetro. Sim. Mas eu não falei ainda qual a minha opinião pro jogo de logo mais. Grenal é muito difícil, obviamente, e como qualquer clássico, excetuando Barcelona e Espanhol, Real Madrid, Getafe, essas coisas, como qualquer clássico é difícil de fazer previsão. Mas se tiver que escolher um favorito para esse jogo de logo mais, e aí eu vou separar uma opinião racional e uma outra intuitiva. Racionalmente falando, se tiver que ter um favorito é o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem um trabalho já muito mais consolidado do que esse do Kudê. Toda essa parada que tivemos, e aí daqui a pouquinho eu já vou abrir a janela para a parte intuitiva do que eu penso sobre esse jogo. Toda essa parada que tivemos agora, quase nenhum trabalho tático coletivo. Os jogadores não podiam ficar próximos uns dos outros, então foi maçantemente mais trabalhada a parte física do que a parte técnica dos jogadores. O Grêmio ele já tem esse trabalho mais solidificado já de anos, com o mesmo treinador há muito tempo, com jogadores também que já estão mais experimentados dentro dessa filosofia gremista. O Inter acabou, como eu falei também anteriormente, uma revolução tática da temporada passada para essa. Era um time bem reativo, que começa a ter uma transição com o Zé Ricardo, mas de uma forma muito mal organizada, até porque era um treinador tampão, já inclusive sabia que não ia ficar para a temporada seguinte pegando trabalho no meio da temporada, e aí chega o Kudê que bota o time com positivista, um time que vai para frente, um time não que tem a reação como sua principal característica, mas sim a ação. Então, tem toda uma mudança de trabalho. Com essa parada foi de forma abrupta cancelado praticamente. Então, tá tendo que, a partir de agora, começar a trabalhar novamente. Óbvio que tem o resquício do que foi trabalhado durante os 3 primeiros meses do ano. Mas eu vejo o Grêmio como mais preparado porque tu bota a bola dentro do campo ali, dentro do jogo, tu consegue ver no gesto o que o Renato quer passar para os jogadores. Os jogadores entendem isso só no gesto do Renato. O Eduardo Kudê, como está no início de trabalho, ainda não. Então, num pensamento racional, num pensamento lógico, eu vejo o Grêmio como favorito para o jogo, ainda mais que saiu do Beira-Rio e foi para o Centenário. Então, é completamente o campo neutro. Não ia ter torcida no Beira-Rio? Não ia ter. Mas tem toda aquela aura da casa colorada. Agora, num campo neutro, ficou mais até, podemos dizer, uma vantagem um pouquinho maior para o Grêmio, na minha visão. Agora, como intuição, e aí eu vou trazer um outro assunto que a gente já debateu uns 2, 3 programas atrás, como intuição, eu tô vendo que tá muito, como é que eu posso dizer, a gente tá se aproximando muito de um Grenal que pode ficar conhecido como o Grenal do futevôlei. Ué? O Inter vencendo, o Eduardo Kudê tá trabalhando já há 2 meses no Beira-Rio, o Renato chegou semana passada. Tem toda aquela cara, sabe? Não, mal comparando, eu não acho que tenha uma grande influência o Renato não ter ficado todo esse tempo, por mais que eu acredite que tenha uma pequena vantagem nesse ponto pro Inter, né? Com a presença do treinador, enquanto o treinador do adversário tava longe, só conversando com os jogadores via internet. Tá com todo o cheiro assim de Grenal do trator, entendeu? Mal comparando, aquele Grenal do trator foi muito mais incisivo que o Argel fez. Agora, a imprensa já abriu o Globoesporte.com ali e já estava perguntando, o Inter tem vantagem com relação ao Grêmio por conta dessa ausência do Renato nos últimos meses?
Então tá com um cheirinho de que vai dar Inter e vai se criar esse ambiente aí um pouquinho perigoso pro Renato. E só mais uma coisa, só para completar porque que eu considero que o Grêmio é favorito pro jogo, a pressão que existe para cima do Internacional, da instituição Inter, que não vence clássico há 7 partidas desde 2018, naquela cabeçada do Edenilson no Beira-Rio. Então, mais essa pressão em cima dos ombros da instituição do Inter, que acaba perpassando para os jogadores, eu vejo um favoritismo para o Grêmio, para esse Grenal de logo mais. Cara, e um ponto interessante, acho que as tuas colocações foram perfeitas, Léo. Muito bom, talvez até mude meu ponto de vista, mas eu continuo achando que não tem favorito, Sim, mas sim. eu acho que o Renato, ele perdeu já um pouco do prestígio que o Renato era intocável no Grêmio, tá? Por muito tempo foi. Acho que em 2017 ali com as conquistas, ele ganhou o patamar, vamos citar o Bruno Henrique aqui, de estátua, né? Só que nos últimos anos, por algumas posturas, eu acho que aquela goleada pro Flamengo ser dominado daquela forma, as colocações e o posicionamento um pouco arrogante do melhor futebol do Brasil e ser atropelado, o Flamengo passou um trator em cima do Grêmio, fez o Renato ir perdendo um pouco do prestígio. E acho, não tenho essa informação interna, mas foi aceita por ser o Renato essa postura de ficar 4 meses no Rio de Janeiro, mas não é a postura que os dirigentes do Grêmio gostariam do seu treinador, da sua liderança. E aí vem um grande perigo, vem um grande ponto. Se o Grêmio é atropelado pelo Internacional hoje à noite, não sei, né? Não acho que ele cai, mas talvez ele se sinta sensibilizado, tá se cogitando o nome dele no Flamengo também, né? Ele gosta muito do Rio, vai saber. Vai saber. Eu recebi até uma mensagem de um espectador nosso, dá pra se dizer assim, do nosso ouvinte, dizendo aqui, ó, o Inter ganha fácil, está mais mobilizado, o Renato já está pensando no Flamengo. Mensagem de um gremista que mandou aqui pra mim. Há anos isso, né? Desde que o Renato voltou pro Grêmio, ganhou a Copa do Brasil, toda oportunidade ele já tá com a cabeça no Flamengo. Mas, pois é, André, e até pegando ali do Antônio e continuando nessa esteira aí que tu abriu pra gente conversar, o Renato, em 2018, quando o Grêmio ganha o Gauchão em cima do Brasil de Pelotas, em Pelotas, se tinha toda uma expectativa para quando encerrasse o jogo, a entrevista coletiva do Renato para ver se ele iria pro Flamengo ou ficaria no Grêmio. E lá a torcida do Flamengo queria muito o Renato na equipe. E hoje... Acho que hoje quer menos. Exatamente, isso que eu ia falar. Hoje, e principalmente depois da varrida que o Flamengo do Jorge Jesus deu no Grêmio do Renato, caiu muito no conceito dos flamenguistas isso aí. Então o Renato, olha, se for fazer uma pesquisa hoje com os torcedores do Flamengo, eu aposto que a maioria não iria querer o Renato. Talvez não queira. Desculpa, André. Talvez não queira como quis em outros tempos. Sim. Mas eu acho que o Renato ele vai perdendo prestígio. Ele vai usufruindo do prestígio dele para perdê-lo. Tu entende? Se o Grêmio é atropelado, cara, inevitavelmente vai ter que se tocar nesse ponto, né? O quanto que influenciou a presença do Kudê e a ausência do Renato. Sim. Porque, cara, tem muita diferença, tá no dia a dia, mesmo sendo só treino físico, a conversa, um apontamento que tu faz, olha, não tem comparação. Pois é, e além disso, antes de passar a bola pro André, além disso, essa situação que eu vi gente comentando também, mas o Eduardo Kudê, ele precisava, ele acabou de chegar, o Renato já tá há mais tempo, não teria toda essa necessidade. Eu vejo quase que como ao contrário, ou no mesmo patamar os dois, porque essa linha, ela é muito tênue para a zona de conforto. O Renato já tá todo esse tempo aí, não precisa, não é assim, o Renato tem que estar, porque o trabalho ele tem que ser renovado, o trabalho ele tem que ir mudando, tem coisas dentro da escalação do Grêmio que tem que ser discutidas, por exemplo, porque a gente já vai tratar disso logo mais. Eu vou falar e vou deixar o André tomar conta aí. Isso, daqui a pouquinho o André fala. Assim, eu acho que esse talvez seja um dos maiores equívocos do Renato, é achar que já chegou lá, né? E acho que um dos ensinamentos que o Jorge Jesus deixa para o futebol brasileiro, com a passagem dele aqui, é que tem que estar constantemente aprimorando. O Grêmio ele foi atropelado pelo Flamengo e talvez para muitos naquela época fosse realmente
o melhor futebol do país. E o Grêmio estagnou. Eu venho falando isso em todas as nossas transmissões. O Grêmio se tornou um time previsível, é bom, domina o adversário, até por ali. Olha quantos sustos o Grêmio não tomou nesse gauchão, por exemplo, de tomar 2 gols na arena e sair depois desesperado para tentar o resultado. Tem à frente do jogo? Tem. Mas a sensação que eu tenho é essa, que o Renato chegou, não, o nosso time é muito bom, né? E não preciso melhorar. Vou ficar no Rio jogando futevôlei. André. Eu acho que o Grêmio tem peças para melhorar o que vem jogando. Não é ruim, mas é o suficiente para chegar lá entre os melhores, ir para a semifinal da Libertadores, ficar no G4 do Brasileirão, principalmente quando joga com o time completo. Mas realmente o Grêmio ficou atrás do Flamengo. Agora o Palmeiras decaiu também, está ao mesmo nível, e o Inter igualou o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem peças, o Grêmio pode fazer uma escalação, o Renato tem que fazer uma escalação com mais elementos de surpresa, variações táticas. Já tá, eu acho que já passou o tempo mesmo. Não que o Grêmio vá decair, assim, vá ser um time de meio de tabela, nunca, mas o Grêmio não tá mais jogando o mesmo futebol que os outros times. Eu acho que também, concordo com o Antônio, foi pelo o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo também. Os outros times estão investindo mais em treinadores. Agora só o Palmeiras contratou o treinador medalhão, o Vanderlei Luxemburgo, que também há tempo não faz um bom trabalho. O trabalho que ele fez ano passado no Vasco foi um trabalho mediano. O Atlético Mineiro está investindo muito caro agora no São Paulo e dando os reforços que ele quer. O Inter fez um baita de um esforço para trazer o Eduardo Cudê, treinadores com ideias diferentes do que os medalhões estavam trabalhando aqui, que todo mundo já sabia o que o time do Mano Menezes podia entregar, o que o time do Abel Braga podia entregar. Eu acho que o Renato ele tem que trabalhar, tem que ver o que ele vai fazer agora para conseguir igualar o Flamengo, que disparou. Pois é, e não é a curto prazo esse trabalho, né? Porque igualar o Flamengo, e aí a gente vai discutir isso logo mais também, não vai ser tarefa fácil na minha visão. Mas eu quero passar, antes da gente escalar na nossa convicção, nas nossas convicções, nem tão convictas, escalar as duas equipes para o jogo de logo mais, o que nós faríamos. Mas antes eu quero passar a classificação do Campeonato Gaúcho, que ele existe, né? Nós estamos falando do Grenal, o Grenal faz parte do Campeonato Gaúcho, a 4ª rodada do segundo turno. Como eu falei na abertura, o Caxias foi o campeão do primeiro turno para cima do Grêmio no Centenário, local onde será o jogo Grenal. Mas vamos lá, o Grupo A tem a liderança do Inter com 7 pontos, 4 pontos à frente do Novo Hamburgo, que tem 3. Lembrando que neste turno os grupos se enfrentam. Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B e vice-versa. Por enquanto, Inter e Novo Hamburgo estariam indo para a semifinal. Pelotas é o terceiro com 1, Juventude é o quarto com 1, Ipiranga em quinto com 1, São Luís tem nada. Tá? No grupo B, o Grêmio é o único 100% ainda nesse segundo turno, tem 9 pontos, é o líder. O Caxias é o segundo colocado com 7, Esportivo em terceiro com 6, São José tem 6, Aimoré tem 5, Brasil de Pelotas tem 4. Os demais jogos da 4ª rodada, Ipiranga e Esportivo, será às 3 da tarde desta quarta-feira, nas Castanheiras, não vai ser no Colosso da Lagoa. Aí tem o Grenal, Centenário às 9h30 da noite. Na quinta pela manhã, também o jogo em Caxias do Sul, mas no Alfredo Jaconi. Tem o clássico Caju, Juventude e Caxias. Às 3 da tarde tem o clássico da região metropolitana de Porto Alegre, entre Novo Hamburgo e Aimoré, na Arena Alviazul. Às 7 da noite também na quinta-feira, São Luís e São José. E Pelotas e Brasil de Pelotas seria o outro jogo a completar esta 4ª rodada, mas não tem nenhuma definição ainda, porque um jogador do Pelotas foi diagnosticado com coronavírus e a Prefeitura de Pelotas determinou que todas as pessoas que estivessem em contato com esse jogador teriam que ficar em isolamento por no mínimo 10 dias. Ou seja, não vai dar tempo de jogar essa partida dentro desta semana. Ela vai ter que ser adiada e é mais um fator complicador para esse Campeonato Gaúcho, porque o Pelotas em si teria que ficar, a mando da prefeitura, teria que ficar sem jogar durante no mínimo 10 dias. E dentro desses 10 dias, se não me engano, eu tô vendo aqui rapidamente, estão incluídas todas as rodadas do Campeonato Gaúcho. Até o final desse segundo turno, fase de grupos. Ou seja, tem mais um fator complicador e nós esperamos que o Grenal não seja cancelado até amanhã, agora que nós estamos conversando sobre tudo isso. Mas não, tá confirmado sim pro jogo no Centenário. Gurizada, vamos montar os times? Vamos sim. Beleza. Vamos começar pelo time da casa, o Inter. O time do Centenário, não, pelo Caxias, então.
Ah, é verdade. O time da casa não, né? O time mandante. Boa, André. Me enrabou. Aqui, então vamos lá com a equipe do Inter, mantendo o esquema do Kudê. Ou não? Não precisa. É o nosso time ideal. Cada um monta o seu. Tá, mas o meu time ideal vai ser a escalação que o Kudê... A escalação não. A formatação tática que o Kudê espera. Tá Vamos vendo? Beleza, então. Goleiro. Marcelo Lomba. Uhum. Aí, tá, então, eu tava propondo outra coisa, mas eu vou falando então a escalação. Não, vamos lá. Tu fala que eu acho fácil mudaria alguma coisa. Tá, Marcelo Lomba, lateral direita. Saravia. Sim. Sim. Dupla de zaga. Rodrigo Moledo e Cuesta. Não. Sim. E o Fux, ele vai ser provavelmente o departamento médico corte ele do jogo. Ele e o Thiago Galhardo. Eles não têm treinado nos últimos jogos. Então é Moledão. Isso, mas até só pra deixar bem claro, acho que eu não me fiz entender a escalação que eu faria. Ah, sim. Tá, não, na minha também teria Moledo. Isso, pois é, agora, quando eu vi que o Antônio falou ligou ali, não pode. Entendeu? Eu também acredito que em temperatura normal e pressão, o Kudê escalaria o Fux. Lateral esquerda, Moisés. Sim. Concordo. Até pra dar uma graça no jogo, não, tô brincando. Aí agora pra abrir o meio campo, e aí vai ter uma divergência minha com o Kudê e vamos ver vocês. Lindoso. Fecho contigo. Também botei o Lindoso na minha. Óbvio tá, que vou aceitar por enquanto, vamos ver o resto do time. Tá, óbvio que a dúvida aí seria Lindoso ou Musto, né? Mas eu iria de Lindoso. Aí a linha de 3 mais à frente. Pela direita, Marcos Guilherme. Sim. Aham. Bom dia aí, Antônio. Bom dia. Pelo meio. Eu achei que o Aham ia vir antes do bocejo, mas sim, é isso aí, Marcos Guilherme. Olha aqui, ó, cheguei até a me emocionar. Pelo meio, Edenilson, graças ao André. Claro, né? Kudê me ouviu. Isso, o André falar que não é o Edenilson. Fechou, Edenilson, Antônio? Não, nem discute aí. Tá. Pela Sobre esquerda... o Edenilson, Léo, que vocês estavam comentando que o Inter é o termômetro do Edenilson. Quando ele vai bem, o Inter vai bem. Quando ele vai mal, o Inter vai mal. Nas únicas 4 partidas que o Edenilson fez ruins no ano passado, foi as 2 contra o Flamengo nas quartas de finais da Libertadores e as 2 contra o Atlético Paranaense na final. E não precisa dizer o que aconteceu nessas partidas, né? Não precisa. É. Tá aí, pois é. Só comprova, né? A temporada do Edenilson ia ser impecável se ele não tivesse feito 4 partidas ruins. A do Flamengo até se explica que ele estava voltando de lesão, ele estava jogando com dores, nem era para ele ter jogado. Uhum. Mas contra o Atlético Paranaense, realmente, não sei o que aconteceu com ele. Ele falhou nos 2 jogos. Ele tá envolvido até no lance do Marcelo Cirino, pela ponta esquerda, no último lance do jogo. Né? Escreve um textão no Instagram e mais. Pela esquerda, Bosquilha. Sim. Agora na frente, E aí vem a informação do André de que o Galhardo provavelmente não vai poder jogar, tá? A minha escalação ideal, ela tem o Galhardo, tá? Mas eu fui de D'Alessandro. Ah, não, a minha tem do Alessandro, cara. Eu acho esse argentino muito fora da curva. Pra mim ele joga. Enquanto ele quiser jogar, ele joga. Uhum. Não, eu pensei que aqui nós íamos ter essa primeira... Eu botei D'Alessandro, mas se fosse normalmente eu botaria o Galhardo. Não, pra mim é do Alessandro mesmo com Galhardo. André? Eu ainda tenho dúvidas mesmo. É bem difícil. Tu me perguntaram a escalação ideal do Inter na nossa live no Instagram. Eu falei Thiago Galhardo, mas às vezes eu começo a pensar e já mudo de ideia. E ainda não sei, realmente. E ainda mais em Grenal. Grenal é do Alessandro. Boa. Ainda mais em Grenal, eu acho que do Alessandro mesmo. Mesmo se o Galhardo tivesse condições de jogo, eu iria com o D'Alessandro. D'Alessandro, portanto. E aí, Paulo Guerreiro ao seu lado. Sem dúvida. Claro. Então a gente, aqui vendo o que eu falei, Antônio, fechou no Lindoso? Vai ser que Marcos Guilherme, Bosquilha, Edenilson. Isso, e mais um no meio se mantiver a escalação do Kudê, né? O sistema tático do Kudê, perdão. Eu ia com o Musso ainda. E aí vocês vão falar, mas que Musso, cara? O Lindoso é só porque é Grenal. Eu acho que Grenal tem um tempero a mais que o Musso e o D'Alessandro carregam
no futebol dele, sabe? Mas o Musto acabou de chegar? Entregou um Grenal, né? Foi expulso no primeiro tempo. Não, tudo bem. Podem me crucificar, né? Eu falei que o Jael é melhor que o Barrios, então eu sei que eu tenho umas opiniões complicadas. Isso aí a gente vai fazer um programa só pra isso um dia. Jael, a biografia de Jael. Robinho jogou mais que o Ronaldinho na seleção? Jogou mais. Tá. Vamos falar do Robinho hoje. Mas assim... cara, eu ia com o Musto, assim, acho que o Lindoso tá jogando mais bola, mas pelo que representa o estilo, ali a liderança do Musto, eu ia com o Musto. Apesar de estar chegando agora e tá jogando abaixo do Lindoso. Sim. Tá, mas eu perguntei, mas nós somos um número ímpar, ganhou o Lindoso. Mas então tem essa ressalva, esse ponto de interrogação aí, esse asterisco, na verdade, do Antônio. Mas a escalação do Inter ficou assim: Marcelo Lomba, Saravia, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés. Lindoso, para a maioria, Marcos Guilherme, Edenilson, Bosquilha, D'Alessandro, Guerreiro. A mudança meio que óbvia que vai acontecer nesse time, na minha visão, Musto, no lugar do Lindoso, como o Antônio gostaria também de ver. E acredito que é isso que muda, desde que o Galhardo não possa jogar realmente, a informação que o André nos trouxe. Aí, eu não seria uma surpresa se o Potker aparecesse nesse time no lugar do D'Alessandro. Pra mim seria uma surpresa. O A não Cudê ser vem que ele se queira... enfrentando. não, mas por favor, com todo respeito ao Potker, podemos tomar um cafezinho depois da pandemia, mas olha, não tem comparação. Não, tecnicamente não tem, mas realmente por uma opção tática, agora o Grêmio, a zaga do Grêmio, além de ser a idade avançada, mas sim, é a melhor zaga do Brasil, melhor dupla de zaga do Brasil, eles não vão estar Jeromel e Kahneman não vão estar nas mesmas condições. Talvez o Potker agora, não sei quantos quilos mais magro, ele realmente deu uma enfinada muito mesmo. Não sei se ele seria uma boa ali na velocidade, na força, talvez. Não, pode ser, talvez. Aí bota o D'Alessandro com 45 de jogo, mas, cara, é que o D'Alessandro, pra mim, ele é muito diferente. Eu não sei se é um encantamento que eu tenho, mas o que esse cara já fez e o que ele é capaz de fazer ainda, eu não consigo tirar ele do time. Sim. Sabe? Não consigo. Até usando o mesmo jogo que o André deu de exemplo ali do Edenilson contra o Atlético Paranaense, o D'Alessandro não joga o jogo do Beira-Rio, né? E pra muitos na época falavam que o fator da ausência do D'Alessandro também influenciou na perda do título do Inter. Eu concordo. A presença desse jogador também. Pois é. Ano passado eu ainda defendia a titularidade do D'Alessandro. Nesse ano, eu já acredito que o sistema de jogo do Inter funcione melhor, por incrível que pareça, sem o Dali desde o início, mas com o Dali ainda sendo uma peça bem fundamental para tanto de liderança quanto entrando na segunda etapa para uma organização do jogo maior. E eu até comparo o D'Alessandro, e agora a gente vai mudar a chavinha do Inter para o Grêmio, comparo o D'Alessandro com o Maicon. Para mim, o Maicon também ele se encaixa mais nessa parte. Hoje, para mim, não é mais titular do Grêmio, então eu já abro com essa minha opinião, mas vamos pular aqui para o Grêmio, então. O Grêmio no 4-2-3-1. Foi essa maneira que eu enxergo o Grêmio. Lembrando que no Grenal, o primeiro Grenal do ano que se enfrentaram no Beira-Rio, o Grêmio entrou com 3 volantes. Que acho que não entra agora. Também acho que não. Entrou porque não tinha o Jean-Pierre. Exatamente. Então, vamos... Tá, 4-2-3-1 então. Sim. Tá, Vanderlei? Sim. Ninguém quer o Paulo Vitor. Nunca, né? Tá. Na direita, Vitor Ferraz ou Orejuela? O André vai falar Orejuela. Vitor Ferraz. Olha aí, tá, então unânime. Unânime, Vitor Ferraz, então. Dupla de zaga. Jeromel e Kahneman. Aí não tem nem o que falar. Jeromel e Kahneman na esquerda, Cortez. Não tem outro, né? Vai o Cortez mesmo. Vai Cortez. Agora que vem a abertura do meio campo do Grêmio. Na nossa formatação tática, 2 volantes, 2 médios centros. Eu botei aqui, e aí vamos ver se concordam, Lucas Silva e Matheus Henrique. Ai. Leia-se nas entrelinhas, Maicon no banco. Tá, olha aqui, ó. Eu não. Eu gosto muito do Lucas Silva, acho que foi o maior destaque do Grêmio até agora, talvez junto com o Diego Souza, que eu tanto critiquei. Mas eu ainda gosto do Grêmio com o Maicon. Eu acho que a dinâmica que o Maicon e o Matheus Henrique dão
ali pro meio campo do Grêmio. O Maicon é muito bom tecnicamente, tem uma qualidade de passe acima da média. Eu acho que vai Maicon e Matheus Henrique, e é o time que eu também colocaria. Mas eu respeito muito o Lucas Silva, acho que se bobearem aí, ele toma o lugar de alguém. Pois é, até a minha escalação do Lucas Silva, ela vem um pouco com a escalação desse próximo jogador que eu vou falar. Não sei se o André quer falar alguma coisa mais aqui da região médio-centro, mas até é isso que eu vou falar agora. O próximo jogador, a gente já discute sobre isso. Sim. Pela direita, PP. E aí, por que eu também... Com essa escalação do PP, eu defendo a escalação do Lucas Silva. Por mais que o Lucas Silva não seja aquele primeiro volante, como a gente já falou várias vezes aqui, mas ele é inegável, pelo menos no jogo que eu enxergo, que ele dá uma sustentação maior no meio de campo na marcação. Mais do que o Maicon dá. Então, o PP, ele oferece um poder de marcação inferior ao que o Alisson faz, que o Alisson é aquele jogador extremamente tático, também é o homem da bola parada no Grêmio, um dos homens, né, mas é um dos que mais cobra escanteios, mais bate falta, só que o Alisson, o principal motivo pro Alisson estar no time titular do Grêmio, eu acredito que ainda vai estar amanhã, ou hoje, ainda vai estar logo mais, pelo padrão tático que ele oferece. Mas com a escalação do PP juntamente com o Lucas Silva, eles casam bem na minha visão. O que vocês acham na direita? Acho que vai o Alisson, tá? Mas eu já tô com a sensação de que o PP vai pegar essa vaga logo, logo. André? PP é muito mais jogador, né? Tem mais velocidade, mais poder de drible, finaliza melhor, faz mais gols. Mas o Alisson, ele tem as suas valências, né? Um jogador que recompõe, é um jogador muito tático, é o cobrador de falta. Ele não chuta a bola pro gol, não é o cobrador, mas é o cobrador de escanteios, de faltas laterais, que joga a bola lá para dentro da área. Mas eu acho que o PP ganha fácil a posição do Alisson, se não for nesse jogo, provavelmente vai ser nos próximos. O PP já, antes da pandemia, já queria pegar essa posição, já estava entrando e fazendo ótimos jogos. Acho que não ia demorar muito para ocorrer. Se a gente não tivesse a paralisação hoje, o PP seria titular indiscutível. Também acho. E sobre o Lucas Silva e o Maicon, o Lucas Silva não é um primor na marcação, nunca foi. Mas o Maicon, talvez agora, pela idade, Alô? Pela idade. Travou aí, Andrezinho. Travou aí? Principalmente pela escalação. A gente tirou aqui o Alisson, mas também o GPR não é um jogador de velocidade, muita marcação também. Não é um bom ponto. Mas assim, eu acho que existem formas de se defender, tá? Eu acho que com a bola o Grêmio se defende. Com o Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, o Grêmio fica muito mais tempo com a bola. Então, logicamente, é menos atacado. É uma forma de defesa. Para mim, são os 3 melhores tecnicamente do Grêmio. Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E claro, o Everton, né? Que aí não tem nem comparação. Sim, mas eu entendi o que tu quis dizer, porque eles conseguem manter a posse de bola. O Everton já seria mais um jogador de objetividade, um jogador terminal da equipe. Sim, e eu acho que o Grêmio se defende de uma outra forma, se defende com a bola. Se o adversário não tem a bola, não pode me fazer gol. Né? Ou ao menos a chance dele me atacar é menor. Então eu escalaria os 3, mas eu entendo muito bem a lógica do André, faz muito sentido. Pois daí Jean-Pierre, então, né? E Everton. Completando aí a linha de 3 na frente. E mais de centroavante, Diego Souza. Fechou? Fechou, claro. Portanto, então, a escalação aqui do Grêmio: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Cortez. Ganhou, pelo que eu contei, o Lucas Silva, mas uma grande ressalva para o Maicon. Lucas Silva, Matheus Henrique, PP, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza. E essa seria a nossa escalação, mas que provavelmente não vai ser exatamente isso que o Renato vai colocar amanhã. Até se fosse, né, a gente estaria treinando o Grêmio. Eu vou te dizer, eu acho que é esse time que o Renato coloca, com exceção do PP. Tu acha que ele vai com o Lucas Silva e não com o Maicon? Não, acho que ele vai com o Maicon. Ah, não, eu acho que ele vai com o Maicon. Pois é isso que eu acredito mais também. Ele vai com o Maicon e Alisson. O Renato é mais conservador, né? Não, e até eu vejo sentido nisso dentro daquela minha explanação sobre o favoritismo, porque é um time já bem mais experimentado do que com essas peças. O PP é de titular e o Lucas Silva
jogando desde o início. Por mais que o Lucas Silva tenha jogado desde o início da temporada, só que o que eu quis dizer, o trabalho consolidado já de anos, passa mais por Maicon, Matheus Henrique e Alisson do que por Lucas Silva, Matheus Henrique e PP. Então entraria também aí dentro disso o conservadorismo do Renato, que faria sentido. Mas então, o que vai dar no jogo para arrematar? O que você, um palpite, um chute? 1-1. 1-1. E eu acho que o Guerreiro marca o primeiro gol dele em Grenal. Valendo pastel, 1-1, André. Antônio. É um bom resultado, hein? Eu acho que, olha, é um jogo de poucos gols. 1-1. Olha aí. Que legal. Eu vou de 1-0 pro Inter. Pá, mas daí que coisa louca. Tu falou que o favorito era o Grêmio, exatamente, mas o Grenal, ele é... Pensando racionalmente, Grêmio favorito. Mas a minha intuição tá dizendo que o Inter vai ganhar, vai sair dessa fila aí já de 7 Grenais. 1-0 pro Inter. Olha só, Léo. O Grêmio divulgou nessa manhã uma lista dos testes do Covid em jogadores e tem um jogador que foi afastado. Um jogador foi contaminado pelo Covid-19. Então a gente já... Não sabe quem é. Não sabemos. Respeito aí à privacidade da pessoa. Mas aí... a informação que se tinha... Foi um novo jogador. O Grêmio teve jogadores infectados na semana passada. Esse é um novo, é isso? Esse é o novo, essa manhã. Porque os outros, se tinha informação de que não era nenhum titular, não passaria por esses nomes que a gente falou. Agora, sendo um novo, a gente não tem como saber. É só olhar pra escalação e pro banco de reservas, né? Claro, não, a gente não tem como saber até 45 minutos antes do jogo. Isso aí. Então, gurizada, falamos bastante de Grenal, logo mais faremos um pré-jogo também no nosso Instagram, @RadioWebEducadora. Então, vamos adiante. E agora, vamos adiante. Não, vamos falar do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Inter e Grêmio, mas vamos falar do Flamengo, campeão carioca para cima do Fluminense na semana passada. Nós fizemos um pré-jogo também no nosso Instagram, Rádio Web Educadora. É um pré-jogo, falamos bastante sobre a partida. Falamos também sobre a possibilidade que era grande na época e que acabou se confirmando do Jorge Jesus embarcar para Lisboa para ir treinar o Benfica. E isso se consumou. O Jorge Jesus não é mais treinador do Flamengo, depois de uma passagem histórica, passagem espetacular, levantando 6 taças, ganhando 5 títulos. Essa taça a mais é a da Taça Guanabara, que ganhou nesse ano ainda, e com 4 derrotas. 4 jogos apenas o Flamengo de Jorge Jesus perdeu, ou seja, ele teve mais taças e mais títulos em si, títulos incontestáveis, do que derrotas. Que loucura, né? Então, cara, um meteoro o que o Mister fez desde o ano passado, ele que chegou na metade da temporada de 2019, depois da demissão do Abel Braga, pegou o time nas oitavas de final da Libertadores, conseguiu eliminar o Emelec suando, mas conseguiu, depois eliminou o Inter, eliminou o Grêmio, foi campeão para cima do River Plate, pegou o time na Copa do Brasil nas quartas de final, foi eliminado para o campeão Atlético Paranaense, nos pênaltis dentro do Maracanã, ou seja, um início um pouco turbulento, e foi campeão com um pé nas costas do Campeonato Brasileiro, mesmo dividindo a atenção com a Libertadores. Esse ano ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa Sul-Americana para cima do Independiente Del Valle. Antônio, qual o tamanho da perda do Flamengo e o quanto isso reflete no futebol brasileiro com a saída do Mister Jorge Jesus? Eu acho que enquanto os torcedores do Flamengo lamentam, e lamentam com razão, os torcedores dos outros 19 times, e vou colocar os da Libertadores também, devem ficar muito felizes, porque agora, claro que a gente não sabe quem é que o Flamengo vai trazer de treinador, né? Pode trazer um treinador até melhor que o Jorge Jesus e faça um trabalho ainda melhor, ainda mais exuberante, mas cai um pouco o nível, né, de exigência, tecnicamente, cai um pouco. O Flamengo estava jogando sozinho, num ritmo, numa voltagem muito particular. E sem ele, caso o Flamengo não consiga uma grande contratação, porque dificilmente vai trazer um treinador que replique as mesmas ideias do Jesus, vai trazer a sua cara, a sua comissão técnica, seu estilo de jogo, é natural que seja assim. Sim. Olha, eu acho que faz mal pro futebol, mas faz bem também.
né? Mal porque a gente perde essa referência positiva de liderança, não do Jesus, mas do time do Flamengo, e bom porque se equiparam mais as forças. Um treinador que não consiga fazer os mesmos encaixes e aplicar um estilo de jogo tão incisivo como Jesus conseguiu aplicar no Flamengo, faz com que as outras equipes tenham uma sensação maior de igualdade. Cara, esse assunto a gente pode filosofar em cima dele, assim, ó, de uma maneira grandiosa. A gente pode ir por vários caminhos, né, dentro dessa trilha, porque aumenta a competitividade, tá? Na minha visão também aumenta um pouco mais a competitividade, mas eu ainda enxergo o Flamengo léguas de distância dos demais, e a gente pode até fazer também inserções dentro do nosso assunto, porque hoje o nosso programa é um pouquinho mais longo devido a vários assuntos que a gente tem, mas a gente pode também fazer essa profusão de outras conversas. Por exemplo, daí eu vou pegar o Palmeiras. O Palmeiras era visto como a segunda força do Brasil. O Palmeiras perdeu o Dudu foi pro Aldo Rail. Tu tem os números aí, André? Eu até consigo pegar aqui, mas tu tem, daí vamos pegar já essa parte do Dudu, porque o Dudu tá indo pra Arábia, né? Isso aí. O Dudu tá indo pro Aldo Rail por um empréstimo de 1 ano, que o Aldo Rail pagou pro Palmeiras 7 milhões de euros. Nesses 7 milhões de euros, não me lembro agora quanto que dá em reais, eu acho que, se eu não me engano, são 43 milhões de reais. O Aldo Rail não consome nenhum direito econômico do Dudu. Nenhuma porcentagem. Uhum. Só que se ano que vem o Aldo Rail quiser contratar o Dudu, ele vai pagar mais 6 milhões de euros por 80% dos jogadores, fechando 13 milhões de euros. Pô. E ainda tem uma bonificação de 1 milhão de euros possíveis, caso o Dudu seja campeão da Liga local, da Liga Nacional e da Champions League da Ásia. Seria 500 mil para cada competição. Se conquistar as duas, ganha 1 milhão de euros, mas isso também é muito improvável que vai ganhar uma competição internacional. Pois é, então o Palmeiras ele recebe aí esses valores. Eu até acredito que tenha sido financeiramente falando, um negócio até bem razoável aí pro Palmeiras. Mas o Palmeiras perde o Dudu, tá? O Dudu vai pra Arábia. O Dudu, melhor jogador tecnicamente do Brasil. Do Brasil não, do Palmeiras, perdão. E um dos melhores do Brasil também. Isso ele vai pra Arábia. Queria levantar. Tá, André, só vamos... Agora eu embaralhei. Não sei se foi uma boa ideia isso aqui. Mas... Não, o que eu queria falar era só que a segunda força consumada do Brasil perdeu força. Que perdeu o Dudu e o Rony também tá suspenso, vai ficar uns 4 meses aí parado. O Palmeiras tá tentando um efeito suspensivo para que ele possa jogar o derby. Só que o Rony também, que foi contratado para esse ano, também vai ficar um tempo sem jogar. 4 meses, a gente tá em julho, vai fechar ali agosto, setembro, outubro, novembro. Ou final de outubro, dependendo de quando que começou essa punição. Então o Palmeiras também perdeu um pouco de força. Então eu ainda enxergo... perdeu bastante força, exatamente. Então eu ainda enxergo o Flamengo léguas de distância na frente. Vai vir uma outra metodologia de trabalho, mas que vai se debruçar em cima do que o Jesus fez. A pessoa não vai ser louca de alterar a filosofia drasticamente, até porque é um futebol, e eu vou usar essa palavra, que eu não gosto muito, mas é um futebol moderno que o Flamengo pratica. Futebol pra frente, futebol com mais opções de ataque do que de defesa, onde os jogadores marcam com a bola, pegando a frase do Antônio. Então, cara, eu ainda acredito que a distância ela vai continuar bem razoável, bem grande, dá pra se dizer, entre as duas equipes, entre o Flamengo e as demais equipes, no caso. Eu acho que o Flamengo não, desculpa, o Palmeiras, ele perde e perde muito. Primeiro que ele perdeu o melhor jogador dele, tecnicamente, que é o Dudu. E segundo, ele acabou de perder por 4 meses aquele que eu achava que era a melhor contratação dentre todas que a gente viu, porque o Rony, a gente viu no último ano, contra o Grêmio, contra o Inter, o cara é muito bom. E o Palmeiras perde os dois de uma só vez. Então, pois é, acaba voltando uns degraus. Degraus ou degraus? Português. Amém, degraus. Mas ainda sobre o Jorge Jesus, que daí a gente pode ver, daí a gente pode conversar também, que daí a gente pode fazer a relação com o Dudu. Pô, o Jorge Jesus, ele revoluciona, ele consegue fazer algo jamais feito, foi feito pelo Santos na década de 60, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, só que o Santos, se não me engano, disputou 6 jogos brasileiros.
O Flamengo teve que disputar 38 no comando de Jorge Jesus, 20 e poucos. Então ele conseguiu fazer um efeito inédito. Tá? Ele conseguiu praticamente quebrar um paradigma que a gente tinha de não conseguir focar em 2 competições ao mesmo tempo. Mas o Flamengo tinha um elenco bem superior aos outros? Tinha. O Flamengo tinha peças, só que mesmo assim... Já não concordo. Vem. Eu acho que o Flamengo tinha um time superior aos outros, não um elenco. Se tu pegar os 11 reservas do Palmeiras e botar os 11 reservas do Flamengo do ano passado, eu acho que o Palmeiras tinha mais time, os reservas. Só que o titular do Flamengo compensava. Daí se fazia um time misto com Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique, já deslanchava, já era outro time. Sim, bem observado. Pode ser mesmo, não ser questão do nome em si, né, dos jogadores do Palmeiras, porque ali o Palmeiras tem Lucas Lima, que pouco fez, tem alguns outros jogadores, o próprio Scarpa. O William, o Luiz Adriano, durante muito tempo foram reservas do Palmeiras. Esses caras seriam titular em qualquer outra equipe do Brasil. Menos no Flamengo. Pode vir, Antônio. Menos no Flamengo. No Flamengo, não. Sim. E tem isso, só que daí agora a saída do Jesus, o Jesus já com 66 anos indo pro Benfica, aliado também com a saída do Dudu indo pra Arábia, porque são dois seres que o Dudu, muito sucesso com a camisa do Palmeiras, faltou a Libertadores, talvez ele volte depois do final desse empréstimo, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, desde que ele chegou no Palmeiras em 2015, ele sempre conquistou títulos a nível nacional. E ele tá saindo do Brasil pra ir jogar na Arábia. E aí a reflexão que eu faço é o melhor jogador do Palmeiras, que foi um dos melhores times brasileiros dos últimos 5 anos, não tá indo pra Europa, ele tá indo pra Arábia. O Dudu tem 27 anos. Mas eu acho que rolou um esquema aí, cara. Olha, não tenho essa informação certa, mas o Dudu teve problemas extra-campo ali com a esposa e acho que... Ele próprio admitiu, ele disse que pesou. Entendeu? E acho que ele deu uma espairecida, vamos colocar assim. Sim, mas ele saiu pra fazer a vida dele na Arábia. E um dos melhores jogadores que a gente tem. E dentro de uma idade, claro, não ia ser contratado, ele tem 28 anos, na verdade. Ele não ia ser contratado pro primeiro escalão da Europa, mas, um dos melhores jogadores do nosso futebol indo pra Arábia, com uma idade que não tem mais de 30 anos, por exemplo, eu vejo também com uma certa preocupação. E até em cima, e eu faço essa correlação com o Jesus, por mais que o Jesus já seja um treinador mais experiente, mas ele não conseguiu o que ele queria, que era ir pro primeiro escalão da Europa. Ele mesmo meio que deixava nas entrelinhas que ele queria ganhar um Mundial, onde ele ficaria bastante visível, com uma visibilidade bem alta, e ele tá saindo para voltar pro Benfica. O nosso futebol, eu enxergo bastante pobreza nele. Eu acho que ia ser... Desculpa, André, pode falar. Léo, tu falou agora do futebol, do nosso futebol com bastante pobreza. O Dudu, eu não vejo ele com toda essa técnica, é um grande jogador, mas nos últimos 5 anos, desde que ele chegou no Palmeiras em 2015, para mim ele foi o principal jogador do Brasil disparado. Teve jogadores que passaram aqui melhores que ele, Gabriel Jesus, Arthur, próprio o Bruno Henrique, mas que mais jogou nesses últimos 5 anos foi ele. Sim, questão de regularidade. Ele é ídolo no Palmeiras. Essa reflexão que eu faço também. Eu não acho o Dudu também extra classe. Não vejo o Dudu como um extra classe. Mas não tiro o fato de... E é mais uma reflexão. Eu falei que dava pra filosofar bastante. Tipo, tem várias outras coisas que a gente poderia também ir por ramificações. Mas fazendo todas essas reflexões, eu fico um pouco preocupado. Eu entendo a tua preocupação, mas eu acho que é uma situação bem pontual. É claro que o Brasil há muitos anos não é um primor tecnicamente. O que a gente tá vendo no Flamengo não é nada de outro mundo. É de outro mundo a nível de Brasil, né? Porque a gente vê isso nos clubes europeus, claro, com muito mais poder aquisitivo. Mas o Brasil sempre foi um celeiro de craques, né? O Brasil é referência técnica, o Brasil é o único país pentacampeão. A gente tem melhorado em relação a isso, com a Lei Pelé, com cláusulas contratuais, mas ainda está longe do que é ideal, né? Eu imagino o Brasil com essa visão que ele tem de fora, por ser o país do futebol, embora tenha nascido na Inglaterra, né? Que poderia ser talvez o campeonato mais competitivo, que deveria ter um marketing que fizesse com que todos os jogadores quisessem jogar no Brasil.
mas não é o que acontece ainda. Talvez seja um pouco utópico essa minha ideia, mas acho que o que acontece com o Dudu é uma coisa bem pontual. É bem pontual, não dá pra levar ao pé da letra, assim. Tu queria levantar uma bola, André? Sobre o Jorge Jesus. Bem. Eu não sei se o Flamengo... O que era mais importante nesse time do Flamengo, o que era maior destaque? Se era o treinador ou era o elenco? Eu gostaria de ver agora se o Flamengo, por exemplo, contratasse um Marcelo Gajardo do River Plate agora. Eu acho que o Flamengo manteria o mesmo nível do Jorge Jesus, até se viesse um treinador desconhecido como ele era da Europa. Eu acho que posso estar equivocado, mas o principal do Flamengo era elenco, não o treinador. O Abel Braga pegou o Flamengo e não teve o mesmo sucesso, mas não era o mesmo elenco. O Flamengo com o Jorge Jesus recebeu o Rafinha, recebeu o Felipe Luiz, recebeu o Pablo Mari, Gerson. Era outro time já. Tem uma grande diferença entre Rodinei Pará Mas Rafinha. Mas aí que tá, mas eu já vou falar também, não sei se... Pela entonação da voz do Antônio, eu acho que ia vir uma pequena discordância. Mas eu acredito que a tendência é cair, sim. Eu via muito o dedo do treinador dentro da equipe do Flamengo. E aí eu tô agora só pensando 5 segundos para ver se era maior que os jogadores. Eu acredito que maior não, mas pau a pau. O elenco ajuda muito, né? No lugar do René, Felipe Luiz, no lugar do Rodinei, Rafinha. É porque a revolução, a gente sempre compara com o Abel, a revolução que o Jorge Jesus fez com o sistema de jogo do Flamengo, a maneira de jogar, ela é muito maior proporcionalmente falando do que a chegada das 4 peças. Com certeza. É que o Abel já estava ultrapassado também, não fazia bons trabalhos há anos. Ele foi pego para gestão de vestiário. 2012. Isso. Mas eu acho que passa muito pelo treinador, assim, o elenco, claro que ajuda horrores, né, indiscutível, a qualidade do time titular do Flamengo e hoje também do elenco, os reservas são muito qualificados, mas dá para ver no jogo, né, a intensidade, a marcação alta, a troca de passes, a movimentação, tem dedo do técnico, né, há quanto tempo a gente não via uma dupla de atacantes? Quanto tempo? A gente se viciou no 4-2-3-1. Praticamente todo mundo jogava desse jeito, ou com 2 linhas de 4. E a gente tá vendo agora uma dupla de atacantes que há muito tempo a gente não via, Bruno Henrique e Gabigol. Então eu acho que tem dentro disso tudo o dedo do técnico. Pois é, a gente vai falar ainda mais sobre dupla Grenal, a gente vai estender um pouquinho esse programa, mas também teve uma publicação do André no nosso Instagram sobre o time turco campeão de maneira inédita, mas para! Antes disso, nós vamos falar de uma coisa muito mais gostosa, de uma coisa muito mais proveitosa, de algo muito mais prazeroso, que é o Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui 3 áreas, varanda coberta e descoberta. Nos tempos normais, tinha promoção de chopp das 4 da tarde até as 9 da noite. O chopp continua baratinho, gurizada. É só pedir na teleentrega, takeaway, ali por delivery. Fica na Rua Santana 375. Siga-os no Instagram, @imperialpoa. Conexão à internet sem limites via fibra ótica para ter uma internet bombando. É na internet Sul. A internet nunca se fez tão presente, tão importante como agora, que nós estamos reclusos em nossos domicílios. A internet Sul tem a sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. O telefone é 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E para ti, que mora mais para os lados da Zona Norte de Porto Alegre, ou que também está a fim de pedir ali uma teleentrega dentro da sua casa, liga ali acessa a página do Bar do Chico no Instagram. Tem o site do Bar do Chico também, que eu vou tentar pegar aqui para dar para vocês até o final dessa edição. Eu não consegui separar, mas o Bar do Chico, cara. O Bar do Chico, eu tô falando aqui, eu sei que tem mais um integrante do programa que mora no Bar do Chico, por muitas vezes. Mas é aqui, por experiência própria. O Bar do Chico é o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Tá há mais de 40 anos no mercado. Não é por... Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. É ou não é, Antônio?
É o melhor, né, cara? É disparado. E o pessoal ali é muito gente fina, queridos. O Anderson, né, que é um dos donos. Vale a pena conferir, vale a pena. Não, e ainda o site é barbadinho, é bardochico.com.br. Fechou todas. Sim, o Instagram também, Bar do Chico. É fácil de achar. 57, exatamente. 57. E, por último, mas não menos importante, a MD Brindes. Eu tô aqui, ó, tô tomando água, já pedi aqui pro meu parceiro aqui, que mora junto comigo, que divide apartamento aqui comigo, meu pai, pra ele servir uma aguinha pra mim já também, que eu tô com sede, tá? Aumentamos o tempo do programa pra hoje, um programa simbólico, um programa especial, tratando da volta do futebol e de todas as suas nuances, e eu tô tomando aqui na canequinha que a MD Brindes confeccionou a meu pedido, eu falei como é que eu queria, eles foram lá e, melhor ainda da maneira como eu tinha pedido, eles foram lá e replicaram o que eu bem queria, porque a MD Brindes é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Manda a tua imagem que o resto da MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, @MDBrindesRS, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Como diria um comunicador de uma rádio muito importante no Rio Grande do Sul, dito isto, vamos passar aqui, ó, para falar, antes de falarmos da contratação do Internacional e da iminente venda do Grêmio de 2 jogadores jovens, vamos falar de um título inusitado no Campeonato Turco, e não só o título, o que aconteceu no campeonato é mais curioso ainda do que esse título desta equipe, que o André já fez uma postagenzinha ali no nosso Instagram, acessa lá, @Rádio Web Educadora, acessa também a nossa página no Facebook, Web Rádio Educadora, para conferir o que, André? Léo, pela primeira vez na história do Campeonato Turco, o Istambul Basaksehir, clube do Robinho e do Júnior Caiçara, dos brasileiros, foi campeão turco. E nessa competição ainda, os principais times, o Fenerbahçe e o Galatasaray, não conseguiram classificação para as competições europeias, a Liga Europa e também a Champions League. Pois é, que loucura, isso me chama mais atenção até do que o título do Istambul. Fenerbahçe e o Galatasaray não tendo conseguido acesso às competições europeias. É verdade. 2 times extremamente tradicionais, uma das maiores rivalidades do mundo, mas sobre o Istambul que é um clube que tem apenas 30 anos de idade, foi fundado em 1990, time da capital da Turquia, ou tô errado? Tá Tô certo, né? Tô certo, Istambul. Deu uma loucura agora, que coisa de Constantinopla, né? O Império Otomano, essas coisas. O cara começa a tentar se achar, não sabe nada, só sabe essas frases prontas. Mas o time de Istambul, o Istambul Basaksehir, que tinha Robinho Júnior Caiçara, que tem Robinho Júnior Caiçara no elenco. O Robinho, hein, Antônio? Maior que o Ronaldinho, hein? Na seleção. Ronaldinho nunca ganhou o Campeonato Turco com um time de 30 anos. Nunca ganhou um campeonato com um time de 30 anos. Tá vendo? Só comprova. Exatamente. Mas tinha ainda... Oi. O Robinho ficou a maior parte da temporada sem ser relacionado. Ah, é? O destaque mesmo do brasileiro da equipe foi o Júnior Caiçara, lateral direito. Isso, Júnior Caiçara. Nome de rádio. É verdade. Aí, além de Robinho e Júnior Caiçara, tem no elenco também o Dembaba, ex-Chelsea. Clichy, lateral esquerdo, ex-City, Dembaba centroavante. Skrtel, ex-zagueiro do Liverpool. Aí, pra quem gosta de Premier League e acompanhou há uns anos atrás, o Skrtel era zagueiro do Liverpool, carequinha. Durante bons anos, era o melhor zagueiro, fazia dupla com o Sacco. Uhum. E também ainda, o Inler. E ainda, no início da temporada, chegou a ter Arda Turan, que saiu no meio, ex-meia do Barcelona, Atlético Madrid. Uhum. E também o Adebayor, que agora está jogando no Olímpia e parece que já vai rescindir com o Olímpia, se já não rescindiu. O Adebayor, o país de Togo, se eu não me engano. Exato. Togo é que se fala, não é Togo, tenho quase certeza. Jogou em Real Madrid, Arsenal, Tottenham. Ele, no primeiro jogo dele na Libertadores, ele foi expulso, porque ele deu uma voadora na cara do jogador adversário do estádio Defensores del Chaco. A coisa mais aleatória de todas, eu acho, foi o Adebayor ter vindo pro Olímpia e ter sido expulso, uma voadora, cara, que coisa. E é Togo, viu? Tem 36 anos o Adebayor. Isso. Ainda tá no Olímpia? Aqui, ó, acho... Olímpia. Ainda tá no Olímpia. Tava prestes a rescindir quando eu vi.
The Maiores Crystal Palace também. É um jogador que também passou pela Premier League, como bem falou o André. Buenas, vamos voltar para a dupla Grenal para encerrar o programa? Vai. Vamos então, contratação do Inter. Yuri Alberto, de 19 anos, contratação sem custo de transferência, mas que teve o custo do passe do jogador e direitos de imagem, né, André? O jogador custou ao total 10 milhões de reais. 5 milhões e 200 em luvas e 4 milhões e 800 mil em direitos de imagem. Totalizando... Para. Eu vou perguntar pra ti, que eu acredito que tu vai saber mais. Direitos de imagem, André. Tu paga ali no início, mas esse direito de imagem também não é pago no salário? Ele normalmente é pago no salário, só que a negociação foi feita que o Inter ia pagar ele à vista no contrato. Tá, então foi o que eu entendi. Então ele vai pagou na bucha os direitos de imagem. As luvas e os direitos de imagens, normalmente até com o caso do Guerreiro, o Inter diluiu as luvas não sei quantas vezes no salário do Guerreiro, até estava devendo as luvas para o Guerreiro, mas agora a condição com o Yuri Alberto foi que o Inter iria arcar com esses vencimentos agora à vista, para ele assinar com o Inter. Tá, bueno. E também o salário dele vai começar em 200 mil, e se ele completar 20 jogos com o Eduardo Cudê, no time profissional, vai a 230 mil. Realmente são valores altos, mas é um jogador que no início da temporada ele estava jogando na seleção olímpica do Brasil, foi reserva do Matheus Cunha, e ele recebeu proposta da Juventus. É um jogador que também teve sondagens do Napoli, constantemente os clubes europeus procuram ele, e é um jogador muito promissor. Ele já foi capitão da seleção de base do Brasil, com apenas 19 anos estava jogando na seleção olímpica, sendo reserva no Santos, e é um jogador que é um investimento, né? O Inter agora paga os 10 milhões que foi feito pelo aporte do Sonda, do Delcir Sonda, o empresário que investe no Inter há tempo, trouxe o Kleber, o D'Alessandro, o Arantes para o Inter, e ele provavelmente não vai ficar muito tempo aqui, ele já vai ser vendido. Foi um investimento, que o Inter paga 10 milhões agora, e esse dinheiro vai ser recuperado numa futura negociação para a Europa. O Inter vai ficar com 80% dos direitos do jogador. 80% do direito, bem alto, os outros 20% vai ser do jogador ainda. O Inter vai ter que ceder desses 80%, provavelmente 7% para o Santos, que é o clube formador dele. Acho que até um pouco menos, porque é um jogador menor de 23 anos, e o Inter fica com uma parte também de formação dele. Pouca, mas fica. Pois é, ele até estava jogando algumas partidas de titular com a camisa do Santos, ele tem um gol contra o Mirassol, jogador de 19 anos, 1,83 m, jovem jogador. Antônio, essa contratação do Inter, o Inter, e até é bom que se diga, né, o Delcir Sonda que pagou, e até eu tava conversando fora do ar com o André antes de começar o programa, que eu fui pesquisar para saber direitinho, porque sempre vem na cabeça que teve a FIFA, ela aplicou uma regra onde proibia a participação de terceiros em direitos econômicos de jogadores. O Delcir Sonda, portanto, ele, como o André bem falou, ele pagou esses 10 milhões, não vai ter direito econômico em cima do Yuri Alberto, mas ele vai ganhar em outras frentes. E uma delas, que eu acredito que seja a principal, seja a exposição da marca dele na camiseta do Inter, onde ele paga um valor simbólico. Sim. O Inter não recebe uma quantia. Até tu falou, André, 1 milhão, como é que é? O contrato que o Delcir Sonda fez com o Inter no final do ano passado, em agosto, que nos últimos 4 meses do ano ele ia pagar 1 milhão para o Inter para estampar a camiseta por 4 meses. Pois é. E a marca deles, o Sonda Supermercado, se eu não me engano. Isso. É um valor baixo. É um valor mais eu vejo mais como um valor simbólico do que outra coisa. E claro, faz sentido. Então é uma parceria que o Inter tem com o Sonda, que já perdoou dívidas do Inter, que ela é bem proveitosa para o Colorado, viu? O Sonda é o amigo rico. Mas acho que é um negócio de ocasião. O Inter foi bem certeiro, né? Foi um oportunista no bom sentido. Acho que só elogios aí à direção colorada. Não sei o quanto tem o dedo do Rodrigo Caetano aí também, né? Mas foi um ótimo negócio. Pois é, e com questão aos salários, que o André trouxe ali 200 mil agora e provavelmente com o gatilho 230 mil, o Inter acabou de ver o Gustavo, reserva imediato do Guerreiro indo embora, e o Gustavo, ele recebia... Gustavo não, né? Gustavo.
Gustavo recebia em torno disso, um pouco menos até onde eu sei, mas menos que os 230 mil. Então é praticamente uma substituição de salário para um jogador que é bem mais promissor e que o Inter vai ter direito em cima dele. O Inter tinha o Gustavo por empréstimo. Não tem comparação, né? A gente tá falando de um jogador que estava na seleção de base e era reserva do Matheus Cunha, que para mim é um cara que já merece chance na seleção, né? Então o Yuri Alberto, ele é um cara com potencial enorme, se desconhece ainda onde que ele pode chegar, mas só se espera coisas boas dele, seja ficando, seja num potencial negócio futuro. Então acho que o Inter faz um excelente negócio. Aí até já teriam já prospecções aí de até poder vir a ser um titular da equipe do Inter, por que não, ao lado do Guerreiro, mas daí são especulações e a gente vai conseguir perceber um pouco mais pra frente com relação ao Yuri Alberto. Eu considerei um bom negócio aí também o que o Inter fez agora. E o Sonda, como a gente já falou, o Sonda tá participando dos negócios, é uma parceria que ambos têm, e já de anos, né? O Alessandro foi trazido muito por conta do Sonda. Então, continua assim. Agora vamos passar pro lado do Grêmio, que na semana passada, no programa anterior, na edição anterior do Mini Arco, a gente até falou bastante sobre o Victor Bobsin. Ele estampou o título do nosso episódio, que o Victor Bobsin, ele estava também bastante veiculado que poderia deixar o Grêmio. Mas quem está praticamente confirmado, principalmente até depois dessa última noite aí, é que o Diego Rosa, de 17 anos, sem nem ter jogado na equipe profissional gremista, esteja indo para o Manchester City. Confere, André? Confere sim. O presidente Romildo já confirmou que está conversando com o Manchester, que o Manchester está preparando uma oferta para ele de, ao total, 10 milhões de euros por ele. E ainda podendo chegar a mais 4 milhões de euros de bonificações, caso ele cumpra algumas metas lá na Europa. E no total agora o Grêmio receberia 6 milhões à vista, mais 4 milhões de euros parcelados. Essa seria a proposta que está em mesa. Talvez o Romildo sempre goste de negociar, tentar tirar mais alguma grana. É um jogador muito promissor, fez uma ótima Copa do Mundo Sub-17, também uma ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior. E talvez seja uma perda para o Grêmio, mas eu acho um bom valor, né? Podendo chegar com 14 milhões de euros. A gente não sabe ainda se esse jogador futuramente vai poder render esse dinheiro. Eu acho que eu faria esse negócio, sim. Não sei você. Eu não faria. O Bob sim, ok, mas esse cara é diferente. Eu acho que o potencial dele vingar no time já é mais comprovado do que o do Bob sim. Né? Eu não gostaria de ter ele sair tão cedo. 60 milhões de reais. Disso aí, o Grêmio tem 70%, os outros 30% são do Vitória. Que o Diego Rosa ele vem para o Grêmio numa troca com o Wallace Reis, aquele zagueiro. Sim. O Grêmio dá o Wallace Reis para ele, em compensação, o Vitória cede o Diego Rosa para o Grêmio. O Grêmio já tinha feito isso com o Marquinhos e o Wallace. Marquinhos, meio-campo, que estava no Grêmio, vai para o Avaí, e o Wallace, de apenas 14 anos, vem para o Grêmio. O Grêmio gosta de fazer isso, emprestar jogadores. E tem dado certo. São trintões, né? Jogadores consagrados, né? Dá para se dizer. E pega jogadores muito promissores da base, com 15, 14 anos. Sim. Pois é, o Grêmio ele pagou 500 mil reais ao Vitória para conseguir mais 20% dos direitos. O Grêmio tinha 50%, conseguiu 70%, como o André falou. O Grêmio tentou comprar o restante por 2 milhões de reais, o Vitória não aceitou. Então o Grêmio, com 70%, ele vai receber em torno de 43 milhões de reais de vereda. Né? Porque com os gatilhos o Grêmio poderá também conseguir mais, uma quantia maior. Então é um valor maior do que era veiculado antes, de 36 milhões, porque o Grêmio conseguiu uma porcentagem maior. Agora vai girar em torno de 43 milhões, pouco mais até, que 43 milhões de reais. É uma mudança bem pontual, e aí eu usando o termo do Antônio, bem pontual, na minha visão, que o Grêmio está fazendo. E eu enxergo uma mudança de filosofia, no caso, porque o Grêmio sempre teve como filosofia, nesses últimos anos, desde o início da gestão do Romildo Bolzan, de utilizar as peças para que elas rendam dentro de campo, valorizem-se ainda mais e, de quebra, tragam faixas para sua equipe. E com o Diego Rosa não está sendo isso, está sendo completamente diferente. Só que eu considero que isso está acontecendo bem momentaneamente
e por conta do que estamos vivendo agora. Também O Grêmio acho. tá vendo a oportunidade aí de mercado e tá abrindo mão do jogador por uma quantia em dinheiro que é muito bem-vinda, ainda mais para um jogador de 17 anos, médio centro, volante, não é nem jogador de frente, né, que são mais valorizados, todo mundo sabe disso. Então, uma oportunidade que o Grêmio teve de conseguir um dinheiro que é muito bem-vindo nesse momento periclitante aí que vivemos para continuar mantendo as contas em dia. Não acredito que seja tão preocupante a ponto de ficarmos já preocupados com a mudança de filosofia da gestão Romildo. Não, é pontual. Eu não sei, Léo, porque o TT ele saiu assim. Em 2018, se eu não me engano, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, também pelos mesmos 10 milhões de euros. Ele nem tinha estreado ainda no profissional, no jogador de base, todo mundo já sabia que a hora que subisse ia explodir. E o Grêmio vendeu ele antes também, por 10 milhões. Mas o TT, a gente não tem informação ainda em cima do Diego Rosa, mas o TT tiveram outros fatores que fizeram com que ele fosse para lá, né? Inclusive declarados em entrevista coletiva do Renato. Um deles foi que ele não estava contente com o Renato e que não tinha dado oportunidades para ele. Sim. Daí pode estar levantando também do Diego Rosa. Bom, é claro, a gente eu tô vendo aí com que a gente ainda não tem, e tá realmente, André, tá sendo especulado isso aí também, se não é um novo TT, se não teve algum outro problema em cima disso, mas em cima eu tô vendo, do que eu vejo, eu concordo até contigo, André, no sentido de que foi uma boa venda pela situação atual. Quer falar alguma coisa, Antônio? Não, eu assim, é aquilo que eu falei, eu acho que apesar eu entendo o momento, acho que é uma situação atípica que a gente está vivendo, mas eu tentaria não negociar o Diego, eu acho que é um jogador que tem muito a entregar, é compreensível, mas eu não concordo, eu não faria esse negócio. Mas como é jogador jovem, é base ainda, só o tempo dirá se foi uma decisão acertada ou não. Tem que ver os gatilhos desse contrato, uma futura transação. Talvez o negócio não seja tão ruim assim. Vamos ver, mas eu não venderia. Já diria o Vianney Carles, só o tempo dirá. Trazendo pro lado do Inter, se o Inter recebesse uma proposta parecida aí pelo Vinícius Tobias, que quase teve a oferta do Real Madrid e do Bayern, ainda estão estudando, o Peglo, o Praxedes, jogador de destaque que ainda jogaram pouquíssimo, ou nem jogaram no profissional do Inter, tu acha que o Inter venderia eles por esse mesmo 10 milhões de euros? Não sei, talvez hoje. Eu não acho um negócio ruim, realmente, quando o jogador... Tu não perde uma peça importante do teu time titular, sabe que esse jogador pode trazer mais dinheiro, mas não é uma grana baixa. Eu acho um péssimo negócio como o Inter fez com o Eric, por exemplo. Que o Eric, em 2-3 anos, tinha potencial de ser titular do Inter. E foi por bicharia, mas o 10 milhões de euros eu acho uma boa grana para vender. Não deixa de ser um valor ok, né, para um jogador jovem. Mas na situação do Diego, pelo que eu enxergo nele, eu não faria esse negócio. Mas, né, ossos do ofício. Claro. Buenas, então, gurizada. Foi bom hoje, hein? Foi bom, foi longo? Foi bom. Foi longo. Foi bom e longo. Mas foi bem legal, então, um programa especial também. Fizemos um pouco a mais do que geralmente fazemos, porque é clima Grenal. Próxima edição do Mini Arco nós iremos debater bastante, conversaremos bastante, obviamente, sobre a partida, sobre todas as rodadas também. Serão 2 rodadas que irão se passar do Gauchão, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto no Facebook Web Rádio Educadora, quanto no Instagram, @Rádio Web Educadora, porque por ali virão novidades. Nós iremos fazer certamente um pré-jogo do Grenal da noite desta quarta-feira, 22 de julho. Nós iremos estar ao vivo conversando com vocês pelo nosso Instagram. Portanto, fique conosco, te inscreve no canal, dá o teu joinha aí, deixa o teu like, bota o teu comentário ali, acesse o site também, webeducadora.radio.br, que é o nosso site, o site da nossa rádio. Tá bueno? Valeu, Antônio. Forte abraço. Valeu, muito obrigado, ótimo jogo pra nós e vamos junto. Dale. Até a próxima semana. Baita jogo pra nós. Abraço, André. Abração, Léo. Grande jogo pra nós. Isso aí, valeu. Muito obrigado, então. Agora, hoje, o Antônio vai ter um pouquinho mais de trabalho de editar o programa, hein? O nosso editor, Antônio. Vai ser mais longo só. Mais pesadinho. Valeu o nosso pauteiro André, que teve também agora o trabalho um pouquinho facilitado, né, André? Assuntos estão vindo.
Agora tô ouvindo, antes tinha que fazer uma força pra conseguir o E fez. Agora tá caindo no colo. E fez muito bem, agora ele tá só surfando no sucesso. Valeu, gurizada, um abraço, até a próxima edição do Mini Arco, tchau!